Olá, amigo! Como é bom começarmos juntos mais um dia, hoje na expectativa, no desejo de que os acontecimentos, seja no local de trabalho, seja em casa, na vizinhança, nos ambientes que você frequentar, sejam todos acontecimentos nos quais Deus esteja presente, a vontade de Deus se verifique, inclusive na sua vida e especialmente no seu proceder. Aos que hoje agradecem a Deus mais um ano de existência, um abraço especial de nossa igreja, um abraço carinhoso, carregado de um desejo íntimo de que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre as pessoas que você ama, conduzindo os seus dias e o seu caminhar. A todos o convite para que os próximos instantes, poucos que sejam, mas os próximos instantes sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus. Temos encontrado alguns tesouros preciosos nas Escrituras, extremamente úteis para o nosso caminhar e para o nosso proceder. E você é nosso convidado, então, a por alguns instantes dedicarmos nossa atenção àquilo que a Palavra de Deus tem a nos falar e voltaremos à primeira carta de Pedro, que tem nos acompanhado desde o início da semana, e você é convidado a vir conosco. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16, nós lemos o seguinte: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Extraordinárias as palavras do apóstolo Pedro nesses versículos. Ele se dirige ao povo de Deus, àqueles que já conhecem a Cristo. Aqueles que temos mencionado desde segunda-feira, quando falamos lá sobre o versículo 9, quando ele apresenta os salvos, os redimidos, como geração eleita, como nação santa, como sacerdócio real, como povo adquirido. Lembra que esse povo adquirido tem uma tarefa clara, anunciar o Senhor Jesus. Lembra que esse povo foi transformado pelo poder do Evangelho. Lembra que esse povo precisa assumir uma atitude coerente para que o mundo perceba o significado e o valor da mensagem que esse povo conhece, que esse povo prega. Os dois versículos que lemos até agora nos apresentam alguns desafios interessantes e mais específicos. É interessante notar que ele declara que se nós somos coerentes e corretos em nossa postura como servos de Deus, nós vamos, para usar a expressão de Pedro, emudecer os insensatos. Certamente você sabe, se você é cristão, você sabe que muitas vezes nós atraímos críticas. Críticas normalmente extremamente injustas, algumas vezes pesadas. Críticas que podem brotar dentro do nosso lar, nos relacionamentos familiares, e às vezes nem toda a família conhece a Cristo. Críticas que surgem no ambiente de trabalho, muito frequentemente. Críticas que surgem no local de estudo, onde as nossas crenças, nossas convicções, algumas vezes são ridicularizadas até. Mas é interessante perceber que o que ele nos diz é que se a nossa conduta for correta, se a nossa postura for coerente, o que acontecerá com o tempo é que esses insensatos, aqueles que irresponsável e injustamente criticam os servos de Deus, eles serão emudecidos. É bem verdade que a postura e a conduta inadequadas de alguns cristãos é que tem servido de munição para muitos dos críticos. Temos que admitir que muitas vezes pessoas que dizem conhecer a Cristo não vivem como se o conhecessem, não se comportam como deveriam se comportar. Há muitas pessoas que se apresentam como conhecendo o Evangelho de Cristo, mas cujo testemunho, cuja conduta, lamentavelmente, lança lama sobre o nome de Cristo, sobre o Evangelho. Temos que reconhecer que muitas vezes líderes, pastores, pessoas que deveriam ser referência na sociedade, assumem uma postura e uma conduta que mancham o nome de Cristo e que denigrem a imagem de cristãos. Temos que admitir que algumas vezes isso tem prejudicado o testemunho do Evangelho, tem prejudicado a proclamação do Evangelho. Temos que reconhecer que muitas vezes as críticas são baseadas nesse tipo de conduta. Mas a proposta e o desafio para os que conhecem a Cristo é que permitam que Cristo viva, se manifeste em seu modo de proceder, em seu modo de caminhar. E aí o texto diz que com essa atitude nós vamos emudecer
Aqueles que ousem criticar o Evangelho, vamos silenciá-los, porque o seu discurso se baseia justamente no mau testemunho dos que dizem conhecer o Evangelho, mas não o conhecem de fato, porque não o demonstram em sua conduta. Lembre-se de que as boas obras não promovem salvação, mas elas demonstram a salvação que há em nós, e por isso Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, ironizando, e diz ele, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, pelo modo de proceder, pelo modo de caminhar, eu posso mostrar a fé que tenho, a esperança que encontrei em Jesus Cristo. E Pedro então nos desafia a assumir esta atitude, uma atitude capaz de emudecer os críticos, porque é uma atitude coerente com a mensagem que nós pregamos, e assim nós fazemos diferença. Volte comigo novamente ao versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O Evangelho é liberdade. Lembra-se, nós falamos sobre isso alguns dias atrás, sobre o fato de que o pecado é que escraviza, Cristo liberta. Somos livres para vencer o pecado, para vencer a tentação. Mas diz Pedro, o grande risco é que usemos nossa liberdade justamente para pecar. O que seria um equívoco? Seria voltar ao estágio anterior. Devemos usar a nossa liberdade para viver em conformidade com o que Cristo propõe, aproximando-nos de Cristo, parecendo-nos com Cristo e revelando Cristo em nosso modo de proceder. É dessa forma que podemos fazer diferença no mundo. Cristãos que se pareçam com Cristo, cristãos que conheçam a Cristo íntima e pessoalmente, e que vivam em conformidade com o projeto de Cristo para as suas vidas, estes farão diferença onde estiverem. Esses marcarão as vidas daqueles com quem convivem. Esses testemunharão de forma viva, vívida e efetiva do Evangelho que professam e do Evangelho que abraçam. Estes impactarão o ambiente onde estiverem presentes, se você conhece a Cristo. Eu quero desafiá-lo a refletir esse conhecimento de Cristo no modo como você vive. Se você ainda não conhece a Cristo, eu o convido a encontrar pessoas que reflitam o caráter de Cristo. Aproxime-se delas e você perceberá que influência extraordinária Cristo pode trazer sobre sua vida através dessas pessoas. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer a possibilidade e a oportunidade de refletirmos Cristo em nossa conduta, em nosso caminhar. Quero te pedir perdão pelas vezes em que o nosso proceder, as nossas ações não correspondem à tua vontade. E pedir-te, Senhor, que tu nos concedas a sabedoria e a ousadia necessárias para que o nosso caminhar no mundo sempre reflita os teus padrões, a tua vontade, o teu plano perfeito. E que assim façamos diferença onde nós estamos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, fim a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.